E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz. E no vídeo de hoje, a gente vai resolver uma questão da EAN do ano de 2023, que fala pra gente o seguinte. Um bloco de gelo de 2 kg a massa de menos 20 graus Celsius é colocado em contato com 100 gramas de água em estado líquido a 60 graus Celsius. Supondo que o sistema se encontre em equilíbrio térmico após um longo intervalo de tempo e que não haja troca de calor com o ambiente, calcule a temperatura de equilíbrio do sistema e assinale a opção correta. Vamos lá. A primeira coisa de tudo é saber o seguinte. A gente vai estar trabalhando com as principais unidades em relação ao calor específico. E o calor específico foi dado em caloria por grama e a temperatura em graus Celsius. Ou seja, a massa precisa estar em grama. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse valor de massa que foi dado em 2 kg e passar para grama. Para isso, a gente multiplica por 1000 e assim a gente encontra uma massa de gelo que vale 2.000 gramas. Observa o seguinte. Observa que você tem gelo aqui e você vai colocar um pouco de água. Essa região que tem de água, ela está a 60 graus Celsius, ela está quentinha. E esse gelo, ele está a menos 20 graus Celsius. Então, vai acontecer uma transferência de calor da água para o gelo. Essa transferência de calor só acaba quando os dois corpos atingem o equilíbrio térmico. Só que observa que a quantidade de gelo é gigantesca, enquanto que a quantidade de água é bem pequenininha. Isso vai fazer total sentido para a gente. Primeira coisa de tudo, a gente vai imaginar uma situação do seguinte. Como esse gelo ele pode fundir, a gente precisa antes saber se essa água é capaz de fundir esse gelo. Então, a gente vai calcular a quantidade de energia que essa água pode ceder até chegar a 0 graus Celsius e a gente vai calcular a energia que o gelo precisa para chegar a 0 graus Celsius. Primeiro de tudo, a gente vai calcular a energia associada à água. Como a gente está falando de uma mudança de temperatura de 60 para 0 graus Celsius, a gente vai usar a expressão Q igual a M vezes C vezes Δθ. Fazendo a substituição, a gente tem que a quantidade de calor vai ser a quantidade de massa de água que a gente tem, que é 100, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. A água tem que ir de 60 para 0, então ela vai ter uma variação de menos 60. Com isso, a gente tem o seguinte, a quantidade de calor vai ser exatamente o quê? Vai ser menos 6.000 calorias. Show de bola. Então, quando a água ela resfria de 60 para 0 graus Celsius, ela fornece até 6.000 calorias. Agora, a gente vai calcular a energia que o gelo precisa receber para chegar a 0. Para a gente poder fazer isso, a gente vai usar de novo a expressão Q igual a M vezes C vezes Δθ, só que agora com as informações do gelo. A massa de gelo é 2.000. O calor específico do gelo é meio, ele deu isso na questão, olha aqui. Ele deu esse valorzinho na questão. E o gelo ele precisa ir do menos 20 para o 0, então ele vai aquecer 20 graus Celsius. Fazendo essa conta, a gente pode fazer esse produto aqui, ó, de meio vezes 20, vai dar 10. Então, a gente tem 2.000 vezes 10. A gente encontra que a quantidade de calor associada ao gelo é de 20.000 calorias. Então, para esse gelo chegar a 0 graus Celsius, ele precisaria receber 20.000. A água pode fornecer só 6.000. Então, o que vai acontecer? Essa água ela vai fornecer toda a energia que ela tem. Então, a gente vai ter água a 0 graus Celsius. E esse gelo, ele nem chegou ainda à temperatura de 0 graus Celsius, porque ele precisaria receber 20.000. Ainda está faltando 14.000, porque ele só recebeu 6. Então, gente, esse gelo ele aquece, ele vai de menos 20 para uma temperatura, só que ele ainda não chegou na temperatura de 0. Então, a temperatura desse gelo vai ser menor do que 0 graus Celsius.
Como a temperatura da água ainda é maior do que a temperatura do gelo, ela vai ainda continuar fornecendo calor. Só que agora, essa energia que a água vai ceder para o gelo vai ser uma energia associada à mudança de estado físico. Então, a água ela não pode mais diminuir de temperatura, ela vai ter que passar pelo processo de solidificação. Então, a gente vai calcular nesse momento qual é a energia que a água pode ceder quando ela se solidifica. Então, a quantidade de calor associada a essa mudança de estado físico vai ser dada por M vezes L. A massa de água que vai se solidificar é 100. O calor de solidificação, ele falou para a gente que é 80, né? E como a gente está falando do processo de solidificação, a gente vai botar um sinal negativo, porque vai indicar uma transferência de energia, né? Ele vai perder energia nesse caso. Perder, né? E aí, fazendo essa conta, você vai ter menos 8.000. Poxa, se você fizer um cálculo rapidinho, né? A água forneceu 6.000, depois forneceu 8.000. Isso aqui, se você fizer essa conta, você vai encontrar 14.000 calorias. Significa dizer que a água não conseguiu nem solidificando fazer com que o gelo chegue a 0 graus Celsius. Então, nessa situação, a gente vai ter o seguinte agora. Você vai ter aquele recipiente ainda, só que a gente agora vai ter somente gelo, né? Então, só para ficar fazendo sentido, eu vou pegar isso aqui, a gente vai reproduzir aqui, e aí o que vai acontecer? A parte de água, ela derreteu. Derretendo essa parte de água, a gente teve o seguinte, a gente vai ter uma região de gelo, né? Que vai estar a 0 graus Celsius, e a gente vai ter uma região do gelo que está numa temperatura abaixo de 0 graus Celsius. E aí, como agora a gente não tem mais o risco de existir mudança de estado físico, a gente já pode calcular qual vai ser a temperatura de equilíbrio térmico, com a certeza de que esse valor vai estar entre 0 e menos 20. Portanto, a gente já pode excluir a letra A e a gente já pode excluir a letra E. Como que a gente vai fazer essa conta? A gente vai botar todas as quantidades de calor que a gente teve desde o começo até o final do problema. A gente tinha, então, a quantidade de calor associada ao gelo, né? Aquele gelo que estava a menos 20. A gente tem a quantidade de calor associada ao resfriamento da água. A gente também teve a quantidade de calor associada à solidificação da água. E a gente vai ter a quantidade de calor associada ao resfriamento do gelo, que era a água. E isso tudo vai ter que ser igual a 0. A quantidade de calor associada ao gelo, como esse gelo vai aquecer, a gente vai utilizar M vezes C vezes Δθ. A quantidade de resfriamento da água, a gente viu que essa água vai resfriar completamente até 0 graus Celsius, então vai valer menos 6.000. Você já pode jogar esse menos 6.000 aqui, suavinho. A quantidade de calor associada à solidificação, a gente também já calculou. Essa água vai solidificar totalmente. Luiz, mas por que você não botou então, cara, aqueles 20.000? Porque eu não sei se o gelo vai chegar a 0 graus Celsius. 20.000 é o valor referente à temperatura se ele chegasse a 0 graus Celsius. Como não é, a gente não pode jogar 20.000 aqui, fechou? Você vai ter que substituir os valores e vai admitir uma temperatura de equilíbrio que você não conhece. E agora, a gente vai ter uma quantidade de calor associada ao resfriamento, né? A gente vai ter, então, uma massa de água, né? Que vai ser igual à massa de gelo, que se solidificou, vezes o calor específico do gelo, vezes uma variação de temperatura que esse gelo vai sofrer. E isso tudo tem que ser igual a 0. Vamos lá. Qual era a massa de gelo que a gente tinha? A gente tinha 2.000 gramas. A gente tem também um calor específico para o gelo que vale meio. E essa variação de temperatura vai ser o seguinte. Vai ser a temperatura final, que a gente não conhece, menos a temperatura inicial, que vai ser menos 20. Menos 6.000 com menos 8.000 vai dar menos 14.000. A gente já fez essa conta. E a gente vai somar aqui. Essa quantidade de calor vai ser a quantidade de calor associada
ao gelo, que era água, e agora ele está resfriando. Então, a massa desse gelo é 100, é a mesma massa que tinha de água. O calor específico do gelo é meio, e a variação de temperatura é a temperatura final, que é a temperatura que a gente está procurando, menos a temperatura inicial. Ou seja, quando a água se solidificou, ela estava a 0 graus Celsius, ela começou a resfriar ainda mais. Então, a temperatura inicial é 0 aqui, e isso tudo tem que dar 0. Fazendo essa conta, a gente encontra a resposta. Então, vamos lá, gente. A gente vai ter uma multiplicação para resolver que vai ser 2.000 vezes meio. E isso vai resultar em 1.000. Lembra que em menos com menos vai dar mais. Reescrevendo a expressão, a gente vai ter 1.000 vezes θ mais 20 menos 14.000 mais 100 vezes meio vai dar 50 vezes θ. E isso vai dar igual a 0. Vamos fazer agora a operação distributiva, né? 1.000 com θ e 1.000 com 20. E a gente vai ter 1.000 θ e 20 vezes 1.000 vai dar 20.000 menos 14.000 mais 50 θ. Isso tem que ser igual a 0. 20.000 menos 14.000 vai dar 6.000. Então, a gente vai ter 1.000 θ mais 6.000 mais 50 θ. Isso tem que ser igual a 0. Vou pegar 1.000 e somar com 50, né? Porque ambos têm θ. Então, a gente vai ter 1.050 θ. E isso tem que ser igual a menos 6.000. Por que menos 6.000? Porque eu peguei o 6.000 que estava somando, passei para o outro lado subtraindo. Olha só agora. A gente vai pegar esse 1.050 que está multiplicando, passar para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ter que θ vai ser menos 6.000 sobre 1.050. A gente pode dar uma cortadinha no zero de cima com zero de baixo. E a gente vai ter 600 por 105, né? Eu vou dar uma aproximada, só para a gente ter uma noção. Se eu aproximar isso aqui para mais ou menos 100, a gente encontra uma resposta que é aproximadamente menos 6 graus Celsius. Então, eu sei que o meu resultado tem que girar entre menos 6, né? Como esse número é maior, é ligeiramente menor que 6, né? Em módulo. Então, eu sei que aqui tem que ser mais ou menos de menos 5, por aí. Pensando nisso, a resposta que mais cabe para a gente aqui é justamente a letra D, porque é menos 5,7. Se você aproximasse, dava bom do mesmo jeito, né? Olha aí, deu menos 6, bonitinho. E é isso. A gente vai encerrando uma das questões mais difíceis de termologia da EAN, com gabarito na letra D. Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!